Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Pecadores, não tenham irmãos, de vocês que estão noite divididos, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso com lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quem julga a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Palavra Fest 2025, Castelo do Rei. Eita, agora o microfone já desviado. Quem quer bombom? Então vamos lá, e agora é hora das crianças! Quem for as crianças que
meu Pedro? Fácil ou difícil? Difícil, precisamente. Muito bem, acontece o seguinte. O comandante do rei da Síria pegou uma doença terrível. Que doença era essa, gente? Não, é pra ele, não, é pra você. Lepra, era leproso. E esse cara foi procurar um profeta. Qual é o nome do profeta, gente? Para responder aí você. Eliseu. Estou driblando ele. Estou driblando ele, que é psicopata. E esse cara, ele foi curado mergulhando algumas vezes. Quantas vezes? 10 vezes em um rio. Que rio é esse? Jordão. Rio Jordão! A filmagem aí, olha aí. E vamos lá, representou as crianças aqui. Pode ser comigo, caramba. Agora, cadê o Cid? Já foi Dalila não foi ainda, Dalila, agora vamos fácil ou difícil? Amizade é o melhor, né? Difícil. Muito bem. Esse mesmo comandante do reino da Síria, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi procurar o profeta Eliseu. Ele ofereceu ao profeta Eliseu algumas coisas. Ouro, prata, roupas preciosas, o profeta disse não. E aí, meu filho, sabe o que acontece? O servo dele vai lá correndo atrás, tentando filar uma roupa de marca, um pouquinho de prata para ele. Qual é o nome desse servo? Alguma coisa. Não tem esse livro na Bíblia, esse cara aí. Qual é o nome dele? Giseon. Não, tá errado! Vamos lá, Tawane. Eu vou apresentar agora. Aproveita que tá pequena, minha filha. Qual é o nome do servo? Geazi! Aí muito difícil, Madalina, ela fez metade do trabalho. Vamos lá, vamos indo. Vamos lá, vamos agora, representando aqui. Um adulto. Vamos atrás. Aí não. A filha é filha contra pai. Vamos lá, André. Então vamos lá com o André. Agora, vamos lá, meu amigo André. A gente saiu essa semana pra tomar uma açaí. Vamos lá, André, na amizade agora. Vamos lá, André. Ele disse que é. Fácil ou difícil? Fácil, precisamente. Vai ser pra sua filha agora. Vamos lá, André, responda aí. O profeta Eliseu foi aluno, discípulo, auxiliar de um profeta muito famoso na Bíblia. Quem é este profeta? Elias, está certo ou errado? Ele louvou perfeitamente como Elias agora. Vamos lá agora aqui. Vamos agora o jovem valoroso. Hoje aqui na minha terra, que ele é pé. Vamos lá, meu amigo Anderson. Leu, Anderson. Então vamos lá agora. Fácil ou difícil? Não, vamos lá, vamos chegar na igreja agora. Me diga o seguinte: a esposa de Acabe, que Acabe morreu na leitura passada, né? Parava de pecar, finalmente morreu, né? E morreu. Mas a esposa dele continuou lá. Essa esposa do Acabe. Me diga. Qual é o nome dela, gente? Não é o nome para você colocar na sua filha, por favor. Como Jezabel morreu e o que aconteceu ao corpo dela? Vamos lá, pensa. Essa daí acabou. Tem que sacar já, vai. Me diga, Anderson, como ela morreu?
não sabe, quem sabe? Vamos que vai no Michele. Vamos lá, Michele. Representa primeiro aí. Ela foi jogada pelos próprios céus, lá do terraço do palácio. Caiu no chão e os cachorros fizeram o quê? Comeram o corpo dela e não viram sangue. Que maravilha! Olha que maravilha! Que horror, né? Eu história quando eu era criança, a primeira vez eu vi os cachorrinhos, né? Mas é uma história linda também. Vamos lá. E agora quem falta? Agora é pra quem sabe! Fácil ou difícil? Essa daqui é para quem prestou atenção na leitura até o final. Me diga qual é o nome do rei da Babilônia que atacou, se tirou e levou Israel para Judá, para o exílio. O nome dele qual é? Nabucodonosor. Mas ele tinha um auxiliar, também conhecido como gafanhoto cortador, gafanhoto retalhador, gafanhoto comparador. Esse é o gafanhoto que aparece lá, esse é o homem. Tem um nome tão difícil quanto Nabucodonosor. Essa aqui é para quem deu com atenção. É o comandante de Nabucodonosor. Quem se arrisca? Vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, olha só. Rapaz, vamos lá, qual é o nome dele? Nebuzaradan! O caçador estranho! Vem pra aqui! Eita! Microfone! Olha aí! Nebuzaradan! Achava que ninguém ia acertar essa! Parabéns, olha só! Maravilha! E agora acabou a palavra doce! Quem sabe, hoje você também não come um bombom. Porque neste momento, os Cavaleiros da Luz estão indo para a sua última batalha do ano de 2025. Áreas de dramaticidade em volta do tempo. O inimigo é terrível, a luta é grande. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao derredor buscando quem possa tragar. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades das forças espirituais do mal, das regiões celestiais. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a minha pergunta para você é: você leu? Será que o reino de milênios conseguirá a vitória? Eu espero que sim. Porque agora, todos apostam para o grande final do Palavra Fest no Castelo do Rei! Sorriem enquanto vocês podem, guerreiros da luz. Uma parte do meu plano já começou. A minha terrível criatura das sombras foi libertada. E ela então, finalmente, semeará o caos no reino de Nebilende. E ninguém será capaz de detê-la. Meu Lorde, eu estava morrendo de saudade de você. Não aguentava mais aquele fingimento todo no reino. Eu prefiro aqui. O seu cheiro de esgoto é mais agradável. Tenho ótimas notícias. Os cavaleiros, o príncipe e a princesa estão acreditando em tudo que falei. Está indo tudo conforme o nosso plano. Eu não poderia ter uma aliada melhor do que você, Astúcia. Podemos não ter vencido dessa vez, mas quando eu mesmo for resolver isso, não sobrará nem o cavaleiro para me deter. Mas devemos ficar em alerta, meu mestre. Eu ouvi dizer, e alguém falou, que o Rei da Luz
tem agido com os seus servos. Os seus olhos estão por todos os lugares e talvez há um infiltrado em nosso meio. Como assim o rei pretende me enganar? Ninguém consegue me enganar. Eu sou o mais esperto de todos. Eu não confio nem na minha própria sombra. E olha que ela anda grudada comigo. Ainda assim, vossa trevosidade, de onde menos esperar, virá a traição. Precisamos estar atentos aos planos de Niblend, ou não conseguiremos os artefatos sagrados. Eles não vencerão, astúcia. Meu poder é mais forte do que os servos tolos do rei podem enfrentar. Niblend encontrará sua ruína e os artefatos serão meus. Não perdem por esperar, servos imprestáveis do rei. Servos da Luz, vocês conseguiram deter o terrível Leviatã e proteger os artefatos da luz. As trevas não tiveram vez diante da sabedoria do rei. Mas ele também tem fortalecido seu poder para nos atacar, e seus planos estão cada vez mais astutos. Não devemos nos deixar levar por essas armadilhas. Mas o mais estranho de tudo isso é que toda vez a informação que temos sempre nos leva para uma emboscada com os servos das trevas. É verdade, são sempre boatos ouvidos por alguém que não sabemos. É como se o próprio Shadow Lord soubesse nossos planos. Isso é muito estranho. Madame Astúcia tem falado coisas estranhas também, dizendo que só os valentes conseguiriam, quase como se quisesse que o valente fosse a caverna. Todas as vezes foi ela quem nos deu a informação da nossa missão. Primeiro um ladrão, e agora caímos na caverna. Não pode ser só coincidência. Se acalmem, não vamos tirar conclusões precipitadas, mas agora vamos ficar de olho em tudo que ela disser. Meus parabéns, servos fiéis. Mais uma vez vocês conseguiram deter o poder de Shadow Lord. Mas há algo que me disseram e que vocês devem saber. Ele pretende invadir Niblend quando vocês menos esperarem. Se preparem, pois com certeza ele não irá parar de destruir a paz do reino. E como você ficou sabendo de tudo isso, Astúcia? Você não precisa dos detalhes, fiel. Confie em mim. Shadow Lord não iria parar com apenas simples armadilhas. Se isso for mesmo verdade, Astúcia, precisamos estar prontos para defender o reino de qualquer ameaça. Destemida, corajoso, valente, se preparem para qualquer ataque que Shadow Lord esteja preparando. Shadow Lord está começando seu ataque e não veio sozinho. Leviatã está com ele. Vocês devem deter o Leviatã antes que ele traga caos a Niblend. Meus guerreiros, a luta se aproxima. Usem a espada da verdade e o escudo da sabedoria para enfrentar o Leviatã e o derrotem de uma vez por todas. Resistam às trevas e não permitam que Niblend sofra nas mãos do mal. Agora vão! Eu e o Fiel iremos atrás de Shadow Lord. Não podemos perder tempo. Estamos sob ataque. Precisamos proteger Niblend e derrotar o Leviatã, senão ele irá destruir todo o reino.
Ele é forte demais. Desse jeito nós nunca vamos conseguir. Na palavra diz que devemos confiar no rei com todo o nosso coração e com a sua sabedoria. Nós conseguiremos a vitória! Não é por nossa força ou poder, é pelo espírito do rei que vencemos. Mas não acabou. Shadow Lord deve estar atacando o castelo. Vamos! Precisamos encontrar o príncipe e a princesa. Eles devem estar precisando dos artefatos para vencer essa batalha. Fiel, Perseverança, cadê vocês? Vocês estão aqui? Acho que eles não estão mais aqui. Povo de Nibelheim, como vocês são fracos e inconstantes, são inúteis para o reino da luz. Hoje vocês terão a sua ruína. Cara, tu tá todo de preto. De que velório tu veio? Você não vai dominar o reino de Nibelheim. Nós não iremos deixar. Servos inúteis! Em sua tolice, acharam que poderiam me derrotar. Agora vocês assistirão de perto quando a escuridão dominar Nibelheim. Prendam eles! Será mesmo que estão prontos para defender Nibelheim? Fiel! As trevas não irão vencer, Shadow Lord. Hoje você irá voltar para as profundezas do abismo, de onde nunca mais sairá. Conheço suas fraquezas e a de cada um de seus servos imprestáveis. Vocês não serão capazes de me vencer. Então você era infiltrado em Nibelheim? Agora vejo a fonte de todas as ciladas que o reino sofreu. Mas hoje isso acabará. Vocês serão derrotados, Astúcia. Princesa tola, sempre tão boazinha com seus cavaleiros, tão incompetentes e fracos. Por isso eles perderam, porque são tolos que nem você. Meus servos fiéis, não se cansem de fazer o bem, para que o mal não tenha chance contra vocês. Que o próprio Rei, que nos dá a consolação, dê ânimo para vocês e os fortaleçam para fazer o bem. As sandálias da perseverança irão lhe lembrar, fiel, que é a palavra do Rei que nos fortalece, e é apenas para a sua glória que nós lutamos para proteger Nibelheim. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day. Seus fracos! Eu sabia que vocês não teriam forças. Madame Astúcia, me entregue esses artefatos. Quero senti-los com as minhas próprias mãos, a espada e o escudo. Meu povo, a batalha é maior do que a gente.
Príncipe fiel e princesa de perseverança também. Eles estão precisando de um reforço. Os outros cavaleiros de Tirene. Será que você viu? Ou será que há muitas distrações, preocupações, o corre-corre da vida roubou a sua coroa? É hora de descobrir. Contadores, apóstolos, liguem as luzes. E quem leu o livro de 2 Reis, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você leu o livro de 2 Reis, levante a sua mão. Terceira semana, será que o tirador já foi correr na praia? Eu espero que não. Mas eu vejo umas mãos abaixadas. Meu coração está preocupado. Tem 3 do meu diácono ficaram doentes. Alguém conta eles aí, por favor. A casa lá no Rio leu também. Alguém conta ela. A Mariana, a gente ia para ela e ela dormia. Mas estamos contando todo mundo. Levante a sua mão e não bate. Será que a gente pode tirar o doce da boca das crianças hoje? Se você lê o livro de 2 Reis, vê todos esses reis bisonhos e os poucos bons reis, você viu todas as lições que Deus tem. Deixe sua mão levantada. Vai subir muita meta hoje. Bastante. 125 pessoas. Isso é bastante. Vamos ver o que acontece no final dessa batalha. Não. Você se enganou, Shadow Lord. Eu não trabalho para você. Sou uma serva do Rei da Luz. Meu nome é Duquesa Sabedoria. E você não terá poder sobre os artefatos sagrados. Os seres abatidos, depois do lado dele, sucesso aqui. Foi para provar a fé deles. Eles foram testados em cada uma dessas armadilhas e no final receberam a espada da palavra e o escudo da sabedoria para estarem preparados para proteger Midland. Nada foge do controle do rei, Shadow Lord, porque aquele que é testado, depois de aprovado, receberá o prêmio do Senhor. Por isso, hoje irá se cumprir as escrituras do rei e você será castigado por sua maldade. Desde que serem somente do rei, vocês não serão capazes de me derrotar. Agora, as trevas possuirão o privilégio. Este reino nunca mais verá a luz. Parece que
que haja luz. Meus servos amados, minha é a vingança, Senhor das trevas. O mal que você causou no meu reino e aos meus servos é imperdoável. Você não irá enganar a nação da luz. Será lançado no abismo eterno e de lá nunca mais sairá. Anjos, leve-no! Meus filhos, vocês foram fiéis e justos durante todas as provações. Venceram as forças do mal. Vocês foram aprovados na aprovação para proteger a palavra da verdade e o reino de Nibiland como cavaleiros sagrados. Vocês perseveraram na batalha, não esmoreceram e nem negaram a palavra da verdade que foi confiada a vocês. Estou orgulhoso, cavaleiros. Vocês protegeram a honra do nosso reino. Venceram suas próprias tentações para viver uma vida digna da palavra da verdade. E agora irão se tornar aptos para toda boa obra no reino de Nibiland. Essa é uma ocasião feliz. Temos muito o que comemorar. As trevas não subsistem mais no reino da luz. E a minha paz reinará sobre Nibiland, pois o meu reino cumpriu sua missão. E agora minha recompensa vem na carruagem do reino de Nibiland. Chorou ali, achou que tinha perdido. Gente, olha só. 138 é o nosso recorde absoluto na igreja. Que bênção. Parabéns. Porque isso é fruto da sua dedicação a Deus, da sua dedicação à palavra. E apesar de muitos ataques, o Shadow Lord, de verdade, você perseverou, você priorizou, e por isso a vitória, a bênção é sua. Então parabéns! Para a glória de Deus, para a glória de Deus, Deus ama quando ele vê os filhos dele ouvindo o que ele tem para falar, as histórias que ele tem para contar, as verdades que ele tem para ensinar. E, gente, você só tem a ganhar. Você não desperdiçou tempo, você não perdeu tempo. Na verdade, você ganhou o que tem de mais importante. E para comemorar esse momento, vamos agora ter o baile do rei! Salve nosso rei, Jesus é o nosso rei, felizes vamos cantar. Salve nosso rei, Jesus é o nosso rei, felizes vamos cantar. Salve nosso rei, Jesus é o nosso rei, felizes vamos cantar. Salve nosso rei, Jesus é o nosso rei, felizes vamos cantar. Ele é o rei da glória, nos garantiu vitória. Não
éramos mais escravos, por Cristo fomos salvos. Seu amor libertou, alegria transbordou, vida eterna é dom de Deus, que na cruz Rei nos deu. Salve nosso Rei, Jesus é o nosso Rei, felizes vamos cantar. Salve nosso Rei, Jesus é o nosso Rei, felizes vamos cantar. Salve nosso Rei, Jesus é o nosso Rei, felizes vamos cantar. Salve nosso Rei. Maravilha, maravilha. E agora, o Geados vitorioso. Vamos lá, você que é o líder de GA. Vem pra cá, você que é o líder, que você veio carregando, se esforçando, trazendo a sua trupe de cavaleiros. Olha aí, que maravilha! Esses reais aqui estão efetivamente aprovados, tidos como vencedores e não derrotados, tiveram a vitória. Cada geral aqui, vou falar o nome e você dá um grito pelo seu geral. Geral Guzmano, geral das amadas, das moldadas, das aliançadas, das sisters, geral das filhas do rei. Filhas do rei tentaram derrubar o geral dos escolhidos. Agora, os guardiões da palavra. Olha aí, o Geá dos valentes, Geá da Jardim, Geá dos lírios. Ok, eita, já tá nós vendo, Geá, Geá dos guerreiros. Olha meu, gente, parabéns. E se a sua foto está aqui e o seu nome está lá na mesa, na semana que vem, chegue um pouco mais cedo e venha bonito, porque você vai sair na foto! Ele vai colocar uma foto igual aquele mãe, vai dar na frente, mas não é para todo mundo, pastor, não. Vai ter uma lista. Que lista é essa? Dos vencedores! Gente, parabéns. E parabéns, líderes, porque sem você, sem líder nada acontece, isso é uma verdade. Sem líder chamando, se esforçando, organizando, priorizando, nada acontece. E Deus ele vê, assim como a história do povo de Israel ia de acordo com o rei do momento, assim também os grupos são de acordo com o líder que tem. Então, parabéns para vocês que conseguiram. Eu sei que foram muitos ataques contra vocês durante esse tempo de Palavra Fest. É muita coisa que o diabo joga para desanimar você. Facada na costa, reclamação, irmão que diz, não vou fazer. Gente que fala, não vou fazer para vocês perderem o churrasco. E você motivou todo mundo para buscar um pouco mais a Deus durante esse mês. Então, parabéns. Essa vitória é sua. E para você e para o seu dia, churrasco da vitória! Pode dizer. Já estou começando a comprar carne, mandando matar o boi. E o negócio vai ser bom. Muito bem, muito bem. Agora você pode sentar. Miguel.
Maravilha! E hoje, quando você senta aí, se arruma, se organiza, eu tenho uma pergunta para fazer para você como igreja. O que nós vamos levar desse Palavra Fest? Você sabe que o foco ele tem um poder impressionante. O que você foca, no geral você alcança. Aquilo que você prioriza, no geral você encontra. Até oportunidades, quando você está procurando, você encontra. Jesus, inclusive, fala sobre isso na oração. Ele fala: bata e a porta será aberta. Quem procura, encontra. Quem aqui já ficou naquela brincadeira? Quantos carros vermelhos a gente consegue contar? Já ficou? Quem já ficou? Você não fica impressionado com quantos carros vermelhos você acha que você brinca nisso? Se eu dissesse para você que para cada carro vermelho da sua casa até aqui, eu ia dar para você R$50. Sabe quantos carros você ia achar? Todos. Inclusive, eu acho que você ia pintar os seus carros vermelhos. Não é? Porque você diz: não, eu achei 1000. Nem tem 1000 carros aqui, né? Eu achei 1000. Sabe por quê? Quando você está de olho, quando aquilo ali é importante para você, você procura, você se esforça, você encontra. Às vezes eu vou chegar um namoro e a pessoa: pastor, meu namoro está meio mal. Não tem tempo para mim. Eu sei por que essa resposta. Não tem tempo. No geral, o maior tempo que você vai passar, o momento mais difícil de ficar longe, a pessoa se esforça para ficar longe, é durante o namoro. Quando casa, vixe, tem que marcar o dia e a hora. Vamos conversar quarta-feira, 10 horas depois do tirar. Né? Vai ter uma conversa de qualidade. Gente, você sabe por quê? Porque no namoro a pessoa é prioridade. Quem já teve apaixonado ali? Você tem apaixonado? Gente, eu lembro quando eu era apaixonado. Hoje à tarde eu estava apaixonado pela minha esposa. Gente, você já teve apaixonado assim, meio peixinho, igual adolescente apaixonado? Não, ele não faz isso. Não. Gente, eu lembro, tinha uma menina que eu gostava quando eu fazia faculdade, eu terminava minha aula meio-dia. A aula dela terminava 8 horas da noite. Vocês acreditam que eu ficava na faculdade esperando só para poder pegar ônibus com ela? E era coisa de tipo assim, 30 minutos. Lezeira, dá para ter outra faculdade. Né? Já devia ter matriculado em outra curso, não. Né? Dá para ter feito outra faculdade de olho. Olha isso. Mas já viu Jacó? Quando ele vê Raquel, a Bíblia fala que Jacó trabalhou quantos anos com Raquel? 7 para conseguir, aí na hora casou com a irmã errada, deu uma semana e mais 7 anos. Eram 14 que a Bíblia fala, e passaram como poucos dias pelo tanto que ela amava. Ontem eu falei sobre isso nos jovens. Em hebraico nós temos 3 palavras para amor: Hayá, Ahavá e Dod. Hayá é aquele amor de amigo, tipo Abraão deu Hayá. Olha aí, você tem um amigo, um bom amigo. A gente devia trocar grupo de amizade com o grupo Hayá. Olha só, Chico, né? Hayá é amor de amigo, de amizade. A Bíblia fala que Deus ele chamava Abraão meu amigo, Moisés meu amigo. Hayá. Existe outro que é Dod, que é parte do casal ali, aquela parte sexual, aquela coisa ali, entendeu? A gente fala no ponto de casar, cena de casamento. Que você lê lá no livro de Cantares, é o Dod. E aí você tem a outra palavra que é Ahavá. Não é paixão não é amor, paixão é um sentimento, vai e vem. Às vezes é de verdade, às vezes não é. 3 meses por outro, 3 meses por outro. Assim, paixão é assim, ela vai e volta. Agora o Ahavá, a melhor tradução para ele é o amor que te põe em movimento, é o amor que te faz fazer alguma coisa. É o amor que faz você fazer. É isso aqui que a Bíblia fala.
Ahavá Adonai Elohim. Amarás ao Senhor teu único Deus. Aí fala, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, com tudo que você tem. Sabe aquele mandamento mais importante que Jesus fala? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Adivinha só? Ahavá. E Davi amava ao Senhor. Adivinha qual é a palavra? Ahavá. Esse amor é um amor que te faz fazer alguma coisa. O que você faz? Porque você ama a Deus. O que você faz? Porque você ama Jesus. Eu trabalho. Muitas pessoas trabalham no seu trabalho. Na verdade, os ímpios trabalham no seu trabalho. E muitas das vezes até não tem pessoa que tem Jesus. Alguma vez acontece. Jesus fala, às vezes, da impressão do filho das trevas. Tem mais entendimento que os filhos da luz. Aí Jesus, ele está xingando, está chamando a gente de burro e dizendo lá, né? Deus fala lá em Salmo 32, não seja como burro, não seja como burro, tem que sofrer. Não, mas olha, você cuida da sua família. Às vezes a pessoa quer mais, Jesus fala. Até os ímpios, quando seus filhos lhe pedem pão, eles dão. Por que você faz por Jesus? É porque você ama Jesus, isso é que você faz. O que o seu arrafal, o que esse amor te faz fazer, te põe em movimento? Porque a Bíblia vai falar várias vezes, e nós vimos isso ao longo do livro dos Reis, primeiro e segundo Reis. Qual é o grande mal do povo de Israel? Idolatria. O que os reis levaram o povo de Israel a fazer? Idolatria. E o que é idolatria? É colocar outra pessoa, outra coisa, no lugar que é de Deus. No trono que é de Deus. No primeiro lugar da sua vida. E no geral a gente coloca boas coisas, não coisas ruins. Às vezes a pessoa pensa que o ídolo, a pessoa tem que fazer lá uma imagem, botar um nome do santo, não, né? Não uma imagem do Buda, fazer uma imagem de alguma coisa igual aquela que no Antigo Testamento. Não, gente, o ídolo é uma coisa que você coloca no lugar de Deus. Olha só, vamos adorar o Deus Sol. Aí a pessoa vai lá, constrói um altar para o Deus Sol, marca no carneiro para o Deus Sol. Para quê? Porque o Deus Sol vai dar o quê? Sol. Aí Deus dá sol, as plantas crescem, aí a colheita vem, a pessoa faz a colheita, pega o trigo, assa o trigo, faz o pão, vende o pão, enche a sua barriga, ganha o seu dinheiro para ele. No final ele estava adorando o Deus Sol para quê? Era para a barriga dele, era para o dinheiro na mão dele. Na verdade não era bem o Deus Sol que ele adorava, era a satisfação da barriga, era o dinheiro na mão, era aquela sensação. Às vezes a pessoa troca Jesus por causa do namorado. Eu vejo muito isso, acontece muito. Não é o namorado que eu vejo, é a ideia de que é alguém que me ama, é o amor do namorado. Aí essa pessoa vai dar tudo para mim, que eu sempre busquei, tapar todos os buracos da minha alma, os buracos emocionais. Aí, você acha que uma pessoa tem condição de fazer isso? Menina, olha para um homem perto de você. Você acha que tem alguma coisa no homem que preste para você trocar Jesus por ele? Olha bem, digo que tem não tem nada aí. Você acha que tem alguma coisa de uma mulher que vai valer a pena você trocar Jesus? O que Jesus tem para você? Não tem. E deixa eu falar uma coisa. Às vezes as pessoas trocam por ter alguém para você ficar de mãos dadas nos lugares. Ter alguém para te mandar uma mensagem no dia 12. Que são coisas boas, não, isso é bom, isso é bom. Inclusive você que está casado, tá namorando, você faça uma coisa dia 12, viu? Tem inclusive uma programação para a igreja aí, que é a oficina do casamento, lá em Manaus. Espero que seu líder tenha falado para você, eu vou dar um aviso aí, na semana que vem, melhor para a gente organizar, um momento fantástico para o casal. Gente, coisas boas, comida, dinheiro, paz. Quantos homens eu não aconselhei já que largaram seus esposos porque queriam ter um pouco de paz? Paz é bom? O que você acha? Paz é ótimo. Mas eu não posso querer tanto paz e silêncio que eu estou disposto a desobedecer a Deus para Deus. Larga a família, larga o caminho. E no final você acha que vai ter paz? Você pecando? Você já viu alguém sair da igreja para resolver um problema, para resolver direito?
Você já viu alguém se afastar do que Jesus manda para ir fazer uma coisa e a coisa no final dá certo? Não tem como! E aí a minha pergunta para você que está vindo com Palavra Fest, e você fez isso, e você se esforçou, ficou sem status no WhatsApp, ficou sem Instagram, Facebook esses dias, você que decorou 150 mil versículos de Tiago. E se você decorou Tiago, eu acho que você foi tentado com a língua, né? Alguns passaram, alguns reprovaram, mas que você foi provado, você foi. E ainda não diga, então ser tentado por Deus, porque Deus, ser tentado pelo mal, ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado, Deus só com um desejo, por ele te arrastar, se seduzir. E o mau desejo, depois de ter embotado, de ter sido nutrido, de ter engravidado, a Bíblia usa essa expressão de ter da luz ao pecado. Você fica alimentando, ai eu queria aquilo, ai se eu puder, ai se eu quisesse, puxa, se eu me desgaste, eu ia fazer. Uma hora você vai pecar se você fica pensando nisso. Como você consegue controlar para você não pecar no final? Você sabe? Estando cheio disso aqui. Como pode o jovem manter pura a sua vida? É só viver de acordo com o teu mandamento, é o que a Bíblia fala. Salmo 119:11. Guardei no coração a tua para não pecar contra ti. E eu tenho essa pergunta para você. Porque eu acho impressionantemente burro, de uma maneira incrivelmente assim, estúpida, esses reis de Israel e de Judá. Você não fica impressionado com a burrice? Não dá uma raiva, porque eu entendo a raiva de Deus. A gente vai ter agora no CNBV 6, Velho Testamento 6, e fala dos profetas. Os profetas eles profetizavam na época dos reis. Aí você vai descobrir, por exemplo, que o Elias não falava com ninguém de Judá. Que Elias era o profeta do reino do norte, de Israel, que ninguém prestou. Teve nenhum rei bom. Toda aquela lista que você deu, ninguém de Israel prestou. Só de Judá, do sul. E Elias então ele estava dando tiro porque tinha que fazer, mas não ouviram. Aí você vai descobrir que Ezequiel teve trabalho durante o exílio, quando Israel foi levado. Você vai descobrir que o Jeremias era o cara que era o profeta do momento que Israel estava sendo arrastado e Judá estava sendo arrastado. Então, mas eu acho incrível como as pessoas não ouvem aquilo que Deus fala. Eu fico pensando, cara, como que o Acabe, ele vê, se eu for pensar, ele vê o fogo caindo do céu, ele vê consumindo a pedra, destruindo tudo, sai de lá e vai pecar. No mínimo ele vai pensar, meu Deus, eles são falsos, ou então pelo menos são mais fracos, então perderam aquele melhor, eu segui esse Deus aqui. Mas tem uma expressão na Bíblia que eu olho, por exemplo, o faraó. Vamos pensar no faraó. Gente, o faraó, imagina ele. Vamos matar esse israelita, vamos matar ele. O faraó está lá. Vamos pegar ele. Aí vem uma coluna de fogo. Ele vê duas paredes de água se formando. Eu imagino o soldado dele, vai dar não. Bora voltar. Vamos voltar para cá, vamos andar. Não, vamos que dá. Entra no meio d'água. O povo termina de ir. Moisés olha para ele e sayonara. Que é tchau, minha gente. Tá brincando? E aí Deus vai lá e fecha e ele morre. Para surpresa total de 0 pessoas. Tira para pensar aqui. Depois de 10 pragas, ele entra no meio d'água. É incrível como as pessoas não prestam atenção nem no que Deus faz, nem no que Deus fala muitas vezes. E é impressionante. No dia do juízo final, que as pessoas vão dizer assim, eu não sabia, e Deus vai mostrar, vez por vez, mensagem por mensagem, de que a pessoa vai ser lembrada das vezes que você convidou ela para a igreja,
das vezes que ela teve a oportunidade de se converter e não aceitou. E também na hora que acabar o julgamento do trono branco, aí começa o julgamento do tribunal de Cristo, que é aquele segundo, que é pra gente. Tem um que separa a esquerda da direita, é o pessoal do céu e do inferno. Aí quando acaba esse, tem o segundo. É o julgamento do tribunal de Cristo, que fala lá em Coríntios. Aquele que a gente vai prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca, cada coisa que a gente fez, cada alma que a gente levou ou deixou de levar, de cada uma das nossas obras na vida. O que foi usado o ouro, o que você fez para Deus, vai ser passado pelo fogo. Se ficar, você leva para o céu. E coisa que você desperdiçou só nessa vida, queima, aí você chega lá no céu sem isso. Esse julgamento é o que me dá dor de barriga. Porque do primeiro eu estou salvo pela graça de Jesus. Amém? Eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. É uma maravilha estar salvo. E se eu morrer, eu vou para o céu. E amém. Agora esse segundo me dá um frio na barriga. E eu fico pensando, na vez que Deus vai me mostrar, olha aqui a bisonhada que tu fez aqui. E eu te falei, tu lembra que teu pastor lá em 2002 deu uma mensagem, e tu até tomou uma decisão dessa mensagem, porque ele não cumpriu isso em 2024. Você que fica marcando aquele monte de decisão na folhinha. Vem aprovação para você, faz o seu lado aí, você, né? Marcou o xizinho, né? Eclesiastes 5:5. Deus está no céu, você na terra, então cuidado para você não ficar fazendo votos a Deus. Se você fizer voto, compra logo. Porque Deus está dizendo, Deus cobra o seu voto, viu? É melhor às vezes você não falar nada e fazer. E às vezes tem voto que Deus quer que você faça. Decisão que Deus quer que você tome. Eu fico pensando, terminou uma festa, foi uma maravilha, não foi legal? Tem gente de mega produção, você não achou não? Ah, melhor que a fase 4 da Marvel todinha aqui. Efeitos especiais do dragão passou aí. Rapaz, eu até pedi pro pessoal da Brigada de Incêndio que carga pronto com o extintor. Ah, você viu isso aí? Alta produção. Shadow Lord aí. Thiago se esforçou nesse negócio, madrugou muitas noites, aprendeu a fazer um grito. Como é que é o grito, Thiago? Que grito? Você está louco, deu susto, também disso aí. Legal. Mas e aí? No final disso. Igual quando o povo de Israel viu o fogo cair do céu na frente de Elias. Igual como quando o povo de Israel viu os 14 milagres que Eliseu faz. E aí? O que muda daqui para frente? O que eu quero levar dessa palavra para frente? O que eu quero que você leve como igreja? Primeiro, o que eu quero levar é tomar a decisão de priorizar a Deus. Priorizar a Deus é a primeira coisa que eu quero que a gente, como igreja, nós, como povo de Cristo aqui nessa terra, como embaixadores do reino de Deus, como soldados que não têm que se envergonhar, que a Bíblia fala, mas que manejem corretamente a espada da palavra. Eu quero que você lembre de priorizar a Deus, porque a grande briga de Deus, o grande trono que Deus quer entrar, que Ele quer subir, é o trono do seu coração. O campo de batalha da sua mente. Aqui, pega o seu coração, pega o coração. Quando a Bíblia fala coração, é isso aqui, ó. Aqui onde tem as suas batalhas, aqui onde você luta com os seus maus pensamentos, com as mentiras que Satanás tentou colocar, com coisas que falaram para você, que você não consegue se livrar daquilo, com as suas tentações que às vezes ninguém sabe. Aqui é a sua central de controle. É onde Jesus tem que estar sentado no trono. É onde Ele quer dirigir. E que você precisa entender que priorizar Deus é uma decisão de todo dia. No dia que você aceitou Jesus, você tomou uma decisão que foi assim: Ele vai ser o rei. Aí você recebe o Espírito Santo e Ele vem e Ele diz: agora quem manda aqui sou eu. E aí começa uma guerra, a Bíblia fala, uma guerra dentro de você, entre a sua carne, que são as suas vontades,
e o Espírito Santo libera. E sabe quando a Bíblia fala entrega para Deus? Deixa Deus agir. O que ele está dizendo é: deixa ele no controle. Mas eu quero falar isso. Mas ele diz: ali vamos fogo que abre do próprio inferno. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Isso só leva ao mal. Aí na hora que ele fala: não se irrite, só leva ao mal. Aí você não, aí você vai lembrar de Provérbios que você leu: o tolo gosta de mostrar logo de cara a sua irritação, mas o sábio. Quando você está priorizando a Deus, você está dizendo assim: a tua vontade está acima da minha. A oração do Pai Nosso, Jesus ensina, fala isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está dizendo é: na minha vida, nesse mundo aqui, em todos os campos, no mesmo caminho, seja feita a tua vontade. Isso é difícil. Você toma uma decisão, você é salvo, e no outro dia começa uma guerra. Se você deixa de se alimentar do Espírito, você perde. Tem crente que às vezes parece descrente, tem crente que eu conheço que é até pior que o descrente. Sabe por quê? Porque deixaram de ouvir. Deus fala isso: eu me admiro de você, Samaria, porque os pecados que você cometeu, até Sodoma e Gomorra teriam vergonha. E Deus fala isso em Jerusalém também, nos profetas. Estou preparando essa matéria do Serino, então estou com muitos profetas na cabeça. E Deus fala isso. E é incrível. Sabe por quê? Porque eles estão abandonados a lei de Deus. Você lembra do Josias? Você viu aquela cena que o sacerdote acha a lei? E ele lê, o Josias chora e fala: meu Deus, ele deixou de lado. Por isso que a gente está do jeito que a gente está. É porque ele deixou de lado. Às vezes tem gente que esquece a lição do rei Josias. Faz 20 anos a última vez que você teve um momento assim com Deus de verdade, aprendendo, ouvindo, seguindo o conselho de Deus, obedecendo. É por isso que a sua vida está 20 anos de atraso de cabeça. Sabe qual é, pastor? Está vivo, Rebeiro? Tem tempo de mudar, tem tempo que a gente está para isso que serve a palavra fecha, para você aprender a priorizar a Deus, para você colocar Jesus em primeiro lugar. Olha só, o detox, ele é uma coisa para a sua vida. Tem pessoas que falaram: pastor, eu tomei uma decisão, eu vou ficar sem algumas dessas coisas de status, eu vou ficar sem ver status. Eu acho que eu não preciso ter Instagram, Facebook, TikTok, Orkut. Eu acho que eu não preciso ter MySpace. Quem tem MySpace? Ele foi a primeira, e você se denunciou agora, né? Orkut, quem tem Orkut aí? Só o dinossauro da fé, né? Aí... E você também não precisa ter todas essas tralhas atrasando você. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, eu vou abrir um negócio, eu descobri que eu tenho uma quantidade colossal de tempo na minha vida, eu só não sabia, estava tudo vendo o status dos outros. Eu terminava os status do dia. Você já pensou? A pessoa termina os status de todo mundo? Que absurdo. Mas pela cara de vocês parece não. Satanás enreda a gente com coisas que talvez não sejam ruins, mas se for demais se torna. E você deixa Deus lá para aquele seu pior horário, 11 horas da noite. Aí eu vou ler, fazer a folhinha aqui. É a meditação. Priorize. Colossenses 3:2. Agora que vocês estão em Cristo, pensem nas coisas do alto. Isso tem que estar tanto na sua cabeça que tem que estar pensando. É como uma irmã daqui da igreja que foi fazer uma cirurgia, foi sedar o exame, foi sedada, e na hora que ela acordou, eu quero falar meu versículo. Ali não foi, não quero, ele saiu falando o versículo. Com a líder dela, mano, tá bem, né? Aí eu perguntei para a líder e ela acertou. Falou contigo, pastor. Topada. Como é que Satanás tem vantagem numa luta dessa? Ele vai perder. Não tem o que fazer, não. Ele vai chamar o demônio e perder. Vamos embora. Tá? Priorizar Deus, priorizar a palavra de Deus. Você sabe qual os dois momentos grandes, dois momentos que a igreja é mais atacada? Quando a gente diz ataque satânico, Satanás, coisa de demônio. Tribulação, perseguição, sabe qual é o momento pedrada na igreja?
Agora é o momento, chuta, só chuta. Palavra festa, o que mais? São de Natal, a gente está evangelizando. Sim, faz a festa e tal, faz o negócio todo, tá bacana, mas no final, pegar o evangelho. A pessoa que talvez não fosse entrar numa igreja para ver o culto da libertação dos 7 demônios, noite profética. A pessoa não conseguiu, mas só em Natal você também vai dizer, sim, vai cair na Bíblia, pá, o que aconteceu? Deus criou o homem para amá-lo, Sim. E o outro é a palavra festa. A palavra festão, né, gente? Eu ouvi coisas horríveis essas 3 semanas. Eu ouvi o esforço dos líderes, a luta, o choro. E eu ouvi coisas horríveis contra os líderes. Pessoal, olha só, coisas que eu ouvi. São bajuladores. Bajuladores. Eu vi de algumas pessoas. Ouvi. Não tem para que fazer isso. Não tem porquê. Isso tudo é demais. É muito. Não precisa. Certamente não morrerá. Aí tem gente que falou, não estou preparado para ser líder, não estou preparado para ser líder, falando com o pessoal, e o pessoal se esforçando, a pessoa dando trabalho, sendo peso. Se até para gente inventaram até que eu menti, falaram, o senhor está mentindo! Eu falei, qual é a mentira? Para quem eu contei? Para as pessoas, que pessoas? As pessoas disseram que pessoas, vamos chamar aqui, vamos que pessoas? Aí nunca tem, né? O pessoal está dizendo que pessoal. Eu não tenho. Eu sei quem anda sussurrando no ouvido. É o trabalho de Satanás, gente, pelos cantos. E você tem que ter cuidado com isso. Esse é um bom momento que, olha, o pastor Davi fala que ali é conspiração na igreja, né? A gente corta todas as curubas, as verrugas, você tira toda aquela gordura que o pessoal solta. Sabe o pessoal, o irmão do banco? O ministério dele é esquentar o banco. Também não sei, já pegar uma igreja para você, né? A gente quer servir, Jesus, servir muito, fala para a pessoa, servir, fala assim, vai para a pessoa, servir. Priorizar, não é sua voz, pode servir. É priorizar. Colocar Jesus em primeiro lugar. Lembre disso. Então, se dedique. Por que você topa fazer uma hora extra no trabalho? Sem problema. Mas passar 10 minutos do culto, Deus, cheio mais cabelo na cadeira. Porque o seu funcionário, que é conhecido como faz tudo no emprego, mas no reino dos céus não faz nada. Porque está tudo bem você fazer um viradão para estudar, mas não está bem você fazer um viradão para terminar a sua leitura. Ai, pastor, é diferente. Tem uma vida espiritual e uma vida de verdade. Se tem uma vida que é de verdade, é a sua vida com Deus, porque essa aqui é eterna, vai durar até 1 milhão de anos, vai ter feito diferença. Porque aquilo que se vê é transitório, aquilo que não se vê é não é o que a Bíblia fala? Então, olha, tome cuidado com as suas prioridades. Malaquias fala sobre isso, sobre pessoas que olham para outras pessoas e outras coisas com mais honra do que a Deus. Ele fala, você me dá essa oferta aqui? Capenga! Você não mataria esse animal para fazer um jantar para o governador, e é um governadorzinho. Você não ofereceria para um reizinho, para um imperadorzinho, para um governadorzinho. E para mim você oferece a sua sobra. Gente, Deus não gosta que você se importe mais com o trabalho do que com ele, com o estudo do que com ele, com a sua família do que com ele, e nada do que com ele, porque Deus é. Você acha que é sem razão? Que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós é forte, sim. Gente, isso é sério. Deus ele quer ser o primeiro. E quando você coloca ele em primeiro lugar, várias coisas se arrumam na sua vida. Você conhece o conceito de hábitos angulares? Sabe o que é isso? Quem sabe como falar hábito angular? Olha, tem um aí. 2 que leram 2 livros aí, né? Muito bom. Olha só, o hábito angular é uma coisa que se arruma na sua vida e ela arruma várias outras coisas. Por exemplo, vou dizer um hábito meu que eu preciso manter. Se eu estou me exercitando, isso vai mexer em algumas coisas na minha vida. Então, agora você é fiel aqui no exercício. Consegui, passei 21 dias, criei o hábito, vou me exercitar agora regularmente.
Por causa disso, eu vou começar a arrumar minha comida. Eu corto batata frita e refrigerante. Se eu arrumo o meu exercício, eu arrumo a minha alimentação. E automaticamente, que eu estou me exercitando, eu vou começar a dormir certo. Cortou a dormir às 3 horas da manhã, começo a dormir no horário aí certinho, para não bater às 7 horas. Se eu faço uma coisa e faço outra, eu organizo também outro problema. Minha meditação, você sabia que a minha meditação fica ruim quando eu não estou regulado no meu exercício? Eu descobri que é um negócio que arruma a minha vida, olha. Hábitos angulares são coisas que você faz e você ajusta ela, é igual ajustar essa vértebra bem aqui em cima. Você arruma quase a coluna todinho. A meditação não é um hábito angular. Porque o fato de você meditar faz Deus falar com você e você já arruma. Sabe aquele hábito de faltar culto? Aí você já arruma ele. O hábito de faltar culto, você corrige ele. Esse hábito de ir para o culto já mexe com você, nos seus hábitos de amar o próximo. Ou você vai para o culto e já te força a amar alguém, já tem que cumprimentar, já tem que sair para lanchar, já tem que vai arrumando. Deus, Ele quer, quando você entende que você prioriza Deus, você coloca Ele no lugar certo, Ele arruma o seu casamento, a sua vida, a sua família. Você quer paz em casa? Quem é o príncipe da paz? Jesus, deixa Ele ser o príncipe na sua vida, Ele arruma o resto. Você quer arrumar a sua vida financeira? Adivinha quem é o dono do ouro e da prata? Jesus, e sabe o que Ele está de luz? Sabedoria. É como fala em Provérbios, a gente leu, de nada adianta o ouro na mão do tolo, porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Vai fazer besteira, aí agora você priorizou Deus, gente, o seu dinheiro, as suas coisas, tudo se arruma. Então uma coisa que eu quero incentivar você, priorize, coloque ele em primeiro lugar. Amanhã, medite. Amanhã, faça a sua meditação. Amanhã, não esmoreça, não comece o dia mal viciado em telas, com crise de abstinência. Eu estou um mêsinho e passa 3 horas de meditar com o vídeo, que provavelmente vai pecar. Você sabia que boa parte dos jovens que tem muito problema em adolescentes, tem muito problema com pornografia, conseguiram passar os 30 dias limpos só porque pararam de ver rede social? Facilita ou não facilita, homem? Facilita ou não facilita? Vamos combinar. Não deixa o pensamento mais santo. Primeiro que é tanto versículo, não dá tempo de pensar em mais nada, né? Gente, priorize. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que eu quero levar nesse palavra festa, é o controle da língua. Gente, muita confusão, é um fogo do inferno. E às vezes a gente gosta de falar. Aí eu quero falar, quando a pessoa fala isso para mim, eu falei, bicho, eu só estou dando a minha opinião. Aí vem o provérbio, todo tem prazer em ficar dando a sua opinião. Né? Até o tolo passa por sábio quando ele fica. Né? Olha, e tem frases que às vezes o pessoal fala que para mim não é, por exemplo, eu vou falar na sua cara, pastor, porque ninguém tem coragem de falar. Só nesse palavra faz 3. 5 pessoas falaram isso. Aí vem não tem, todo mundo acha que é exclusivo, né? Só eu tenho coragem de falar isso. É mesmo. Às vezes eu vejo que gente soltou, você mandou uma companhia, a pessoa soltou, chega a palavra sair, ela fala, é igual para um tiro, não volta. Isso não aprenda. O domínio, o controle da sua língua vai levar você com maturidade. Porque se alguém não tropeça em falar, o homem é perfeito, né? Então tome cuidado quando você for falar, use essas 5 peneiras. Antes de soltar alguma coisa, está numa conversa, está indo para um caminho meio. Você está pensando em fazer uma piada com alguém? Você está pensando em conversar uma coisa? Use as 5 peneiras. Você sabe quais são as 5 peneiras, né? Para falar? Como você peneira? Você não conhece as 5 peneiras? Então, anote aí. Eu já dei essa mensagem aqui em 2018. Efésios 4, 29. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Filipenses 4, 8 fala: o que pensar, o que falar, o que está na sua vida? Tudo aquilo que for verdadeiro, que for puro, que for útil, tudo aquilo que for
de boa fama, de boa... Tem peneiras que a Bíblia manda você ter na hora de falar. Olha só. 5 peneiras. É verdade? Fala, é verdade, é verdade. Isso é verdade. Você tem certeza que isso que você está falando é verdade? Se a gente for chamar a pessoa e vai dizer, isso é verdade. Porque às vezes a pessoa passa uma mentira para frente, nem checa fatos. É o problema da era das redes sociais. Quantas vezes vocês já ouviram mentira assim? A pessoa postou, descobriram agora, cara! E nem era nada. Em termos de política, não dá para confiar em nada. Fake news. É verdade, eu lembro, segundo, edifica. Para que edificar? Quer dizer que é bom, que vai ajudar o seu irmão a chegar mais perto de Jesus, que vai ajudar a construir. E às vezes é aquela edificação que é exortação, né? Ela paga. Vai tomar vergonha da tua cara e vai prestar, meu irmão. Vamos meditar, deixa de ser bandido. Às vezes você vai ter que edificar a pessoa assim. E às vezes é uma palavra de amor, fala assim, persevere, você consegue, Deus está com você. Fala para a pessoa do lado, Deus está com você. Deus está com você, olha só. Isso é um incentivo. Fala para a pessoa assim, conte comigo, eu vou orar com você. Hoje, às vezes, é um ânimo para alguém que está precisando, não é verdade? Essa semana, uma pessoa me ligaram, olha, eu queria só que você orasse comigo nesse momento. Eu estou passando pela noite escura da vida, pelo vale da sombra da morte. Eu estou naquele momento lá. E eu orei. Aí você edifica a pessoa, uma palavra de edificação, às vezes coloca a pessoa no caminho certo. Terceiro, é necessário? Precisa falar? Você precisa comentar isso? Isso é uma luta, mulheres. Isso é uma grande luta para você. Porque um dos sinais que a mulher ela ainda não amadureceu espiritualmente é a síndrome do Galvão Bueno. Virar comentarista. É assim. Todo mundo está vendo, está quente, está todo mundo com calor. Mas vamos lá, só começar aqui. Quem vai falar? Está quente, né? Para quê? Tem necessidade. A pessoa está apresentando um trabalho. Está feio, todo mundo sabe que está feio. Você precisa ser a pessoa que comenta. Está feio. Que horror, né? Nem usou o chat de GPT para dar uma armadilha. Você precisa ser essa pessoa. Não sei. É necessário você falar, porque tem necessidade de eu falar dessa pessoa por aí. Eu vi uma pessoa se metendo numa confusão, eu falei para ela, cara, que confusão que se meteu. Tinha necessidade? Quarto, tem a ver com você? Tem alguma coisa a ver contigo? Não? Então, ó, não passa na peneira. Eu até poderia falar, mas não tem nada a ver com a minha vida. Porque você não tem ideia de quanto sofrimento você se poupa quando você faz isso. Tem alguma coisa comigo? Não? Então, tchau, obrigado. Nem fique no lugar, porque fofoca tem duas linhas. Quem fala e quem... Você ouviu a fofoca, não fez nada. Você é fofoqueiro do mesmo jeito. Sou sorry. Não, pastor, eu fiquei lá só para ouvir. Fofoqueiro só fala se tiver audiência, então presta atenção. É igual rebeldia. Você ouve o rebelde falar e você dá público para ele? Deus cobra do mesmo jeito. Fofoca! Cobra do mesmo jeito. São dois pecados que são exatamente assim. E o quinto é torpe. Vai destruir, vai fazer aquela piada, todo mundo vai rir, vai chamar o... Olha esse cara aqui, ele é tão magro que ele não pode nem usar ralo no banheiro, que a risada dele cair. Aí você vai uma piada com alguém. Mano, esse cabelo que cuida dele aí. O menino raspa o cabelo dele. Aí ele chega em casa, raspa o cabelo, ele dá uma de olho. Aí os outros vêm, vão fazer o quê? Careca, eu vou matar. Vai estar careca, virou monte. A menina está triste. Precisa, então o menino é alto, é gordinho, é baixinho. Aí você fala uma coisa que todo mundo vai rir, né, da pessoa. Não é legal. Faz assim, vai ensinando para as crianças. Não é legal. Não é legal. É torpe. Vai ser um torpedo. Pá!
Casamento a gente sabe como é, né? Tem o que a gente chama de bomba. Você tem briga é normal. Mas se aquele negócio você tá perdendo a briga, você puxa a bomba e joga. Tu é igual a tua mãe. Pá! Uma semana de guerra. Mata em cima do sofá. Climão. A bomba. Eu queria ter casado contigo. Pá! Uma semana sem café da manhã, sem cantar, sem dia do namoro. Um amor. Então vocês entenderem. É verdade que sim, que é necessário, que tem a ver com você, é torpe. Então, se passar em todas essas 5, aí você fala. Você vai falar menos? Quer dizer que você vai ser mais sábio. Quer ver? Olha só, posso ficar calado e olha para a pessoa do lado. Lembra que o cara sabe que ela tem. O cara de sabedoria. E a terceira e última coisa, que acabou nosso tempo, eu vou poder demorar, é buscar sabedoria. Mas buscar sabedoria de verdade. Se você ler Provérbios, um capítulo por dia, você já vai ser uma pessoa mais sábia do que os outros. Quando você vê o que está escrito aqui nesse livro, gente, quando você começa a aplicar o seu coração nisso aqui, uma hora você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Sabe, uma hora você vai encontrar. Quando você lê o que Jesus fala, aqui em Provérbios 2 e 3, por exemplo, ele vai dizer, gente, se você se dedicar, se você buscar, se você procurar, se você aceitar as minhas palavras e guardar o coração dos meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o entendimento, se você gritar bem alto, se você procurar como procura o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procede o conhecimento, o discernimento. A sabedoria dá para você riqueza e honra, respeito dos outros. Gente, tem nada melhor do que você buscar sabedoria. E tem maneiras que a Bíblia fala que você deve, gente, se você ouve conselhos, se você procura o conselho de Deus, você vai ser uma pessoa mais sábia. Tá? Provérbios 10, 17 e 18 diz um dos versículos mais interessantes da Bíblia para mim. Quem aceita a repreensão passa a sua vida mostrando o caminho da vida. Mas aquele que ignora a repreensão desencaminha, tira do caminho, desvia outras pessoas. Gente, cara, que versículo bom. Se você ouve muito conselho, você busca se aconselhar, você aprende a usar o filtro para ouvir conselhos, de alguém de Deus, está de acordo com a palavra de Deus, está me levando para mais perto de Jesus, é verdade, a pessoa tem uma vida ilibada para me aconselhar isso aqui, você usa os filtros e você vai passar a sua vida fazendo, sabe o quê? Mostrando o caminho da salvação para os outros, sendo usado na obra de Deus, servindo para aquilo que Deus criou você, vida com propósito, não largada aí nesse mundo. Mas quem não ouve, ele vai tirando pessoas da igreja, vai desviando pessoas, vai fazendo as pessoas não prestarem. É aquele crente que é crente, mano, é melhor nem para a igreja, desculpa ser assim, cara. Já ouviu isso aí de alguém? Provavelmente ouviu de alguém que não ouvia conselhos. Casamentos tristes, vidas tristes, finanças tristes, emoções tristes. Não é o que Deus quer para você. Olha, gente, esses 3 semanas a igreja vai pensar: o que você tem desse mês de palavra festa? Uma bênção para contar. Você tem bênção, coisas que pingaram aí para você, que aconteceu. Gente, eu vi muita coisa. Vi gente sendo chamada para emprego, comprando carro, comprando moto. Vi gente com coisas boas acontecendo. Gente, olha aí. Até a nossa igreja vai ter um negócio novo aí. Já olhou ali atrás. Semana que vem está pronto aí, se Deus quiser. Olha só. Então, agora você já pode ter um filho e chorar tranquilo, ele pode chorar, auditório silencioso, bacana.
Gente, são bênçãos que Deus vai derramando. Esse também foi o mês que as crianças da igreja foram mais altas da nossa história. Você sabia disso? Essa é uma palavra festa, é verdade, preparando caipira. Mas, uma vez, não sei por quê. Não foco. E é assim na sua vida também. Você prioriza. Deus gosta. Você viu os reis bons? Abençoados. Que seja assim na sua vida também. Agora eu vou orar para encerrar a nossa palavra festa. Foi bom enquanto durou. Foi uma maravilha. E que dê lugar para você agora se aguenta até o show de Natal. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse desafio. Obrigado porque o Senhor não deixou a gente ser como algumas igrejas, Pai, que a tua palavra fala lá em Apocalipse, que perderam o primeiro amor, que te colocaram de lado. Muito obrigado porque o Senhor nos mostrou a tua palavra. E porque como tu fala, Senhor, para a igreja de Filadélfia, Pai, a gente guardou a tua palavra até o fim e perseverou nisso. Que como a tua palavra fala, Senhor, em Apocalipse, o Senhor não quer meio coração. O Senhor não quer um crente que é meio quente, meio frio. Alguém morto. Não, Senhor, obrigado porque o Senhor nos ajudou aí com fogo alto, a nos esforçarmos muito, a deixarmos coisas, Senhor, a fazer o jejum dessas outras coisas, a quebrar os ídolos, os postes ídolos, Senhor, que a gente tem na nossa vida e te colocar como prioridade. Que isso fique, Senhor. Muito obrigado pela limpeza do seu Pai na igreja nessa época sempre, pela limpeza na nossa vida que o Senhor faz, pelas coisas que o Senhor nos ensinou, por os grupos, Senhor, pelos nossos líderes, Pai, que foram tão atacados esse Palavra Festa, Senhor, que o Senhor conforte o coração deles aí, que eles se animem vendo o resultado do trabalho, porque o resultado do nosso trabalho em Ti não é igual. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, só para a gente rapidamente, presta atenção. Daqui a 2 semanas, nós vamos ter um outro momento na igreja. O Caipira Fest. Se você já tem que chamar seus amigos, vai ser sexta, sábado e domingo. Vamos encher essa igreja e evangelizar, vai ser uma maravilha. E outra coisa, churrasco da Vitória, o líder vai mandar no grupo certinho, data e horário. A igreja compra carne, você só vai comer. Que Deus abençoe. A gente se vê semana que vem aqui do lado Arena Kids e Teens. E está liberado para você postar agora. Detox acabou. Foi uma bênção enorme para a nossa igreja. Esse foi nosso melhor Palavra Fest. Tivemos 138 pessoas que leram no último domingo. Então foi muito legal de ver as crianças, os jovens, os adultos, os nossos idosos, as pessoas que acabaram de chegar na igreja fazendo com tudo. Foi um momento muito legal. Esse ano a gente adicionou um desafio extra que foi o Detox 100, sem redes sociais, sem vídeos, sem filmes, sem jogo, sem videogame. E, gente, foi uma bênção enorme. A igreja viu como é bom se dedicar à palavra, como Deus abençoa e que coisa incrível que é ver tantas famílias, tantas pessoas colocando Jesus em primeiro lugar, colocando a palavra dele acima das outras coisas. E com certeza Deus se agradou muito de tudo que aconteceu aqui nesse Palavra Fest no Castelo do Rei.